Desde 1998, nós nos encontramos aqui, neste canal. E temos recebido verdadeiro incentivo para lutarmos em proveito dos nossos ideais. Agradecemos, portanto, e parabenizamos o Léo Passetti, a Marilyn e todos os companheiros que militam aqui dentro ou já militaram. O nosso agradecimento a todos e nossos votos de progresso constante. Muito obrigado. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. 20 anos. 26 de agosto de 2016, 17 horas. Os 20 anos da TVM representam acontecimento social de enorme relevância em Ponta Grossa. A maior e melhor cobertura local comemora outra etapa de trabalho intenso e proveitoso em favor da comunidade. Nossos parabéns ao Léo Passetti, Marilyn, funcionários em geral do canal, gente boa, amiga, simpática, e todos os demais colegas que mantêm apresentações de elevado sentido de entretenimento e de informações. Deus permita que esta empresa benemérita progrida sempre para a alegria geral. Nosso amigo Luiz Carlos Zube, ao lado da equipe TVM, o Fernando, Luiz Fernando, são responsáveis pela difusão deste programa. Com eles na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: não arrombe porta, use chave. Ele abrirá e ninguém fechará. São palavras proferidas pelo profeta Isaías 22, versículo 22. E tais palavras se referem ao Cristo. Esta frase é repetida em Apocalipse, dirigida ao anjo da igreja de Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, versículo 7. Por que o texto fala em chave de Davi? A resposta nós encontramos no Evangelho de Lucas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi. Lucas 1, versículo 32. Pelo seu invólucro corpóreo, Jesus era descendente do rei Davi e recebera aquela chave por força da descendência. O Apocalipse deixava em destaque a identidade daquele que tem poder de abrir
e de fechar portas. Vejam que o Cristo de outro planeta, retratado em Apocalipse 1,14, com cabelos brancos como a neve, também era portador de chaves, está lá. Aquele que disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. A linguagem dele, meus amigos, é de um Cristo. Mas não era Jesus, porque não possuía características fisionômicas do Nazareno. Vocês não vão admitir que Jesus se disfarçasse. Ninguém terá condições suficientes a nos convencer que Jesus se apresentasse com outro rosto, de barbas e cabelos brancos. É prerrogativa dentre os que se tornam Cristo este poder de abrir e fechar portas. Vejam que no Sermão da Montanha, cada grupo de bem-aventurados recebe algo em troca. Os mansos herdarão a terra, os que choram serão consolados. Os pacificadores se tornarão filhos diletos. E dentre os bem-aventurados, talvez se torne imperioso salientarmos os limpos de coração, porque serão duplamente premiados. Estes verão a Deus face a face. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8, palavras de Jesus. Destacamos o procedimento destes últimos, porque acreditamos que a limpeza interior é a maior conquista dos viventes. Alma limpa significa joia sem jaça, diamante sem falha, caráter sem mácula. E o prêmio lhe corresponde em grandeza. Enxergar a Deus, vocês já imaginaram? Enxergar o espírito inefável do amor em troca da limpeza da alma e do coração. Alguém poderá imaginar a consolação de alguém que contempla o Pai das alturas e se rejubila com esta visão consoladora? Aqui, meus caros, o momento merece pausa para reflexão. O habitante de qualquer planeta que primeiro alcançar limpeza de coração está na iminência de se tornar espírito perfeito. Faltarão apenas alguns detalhes de natureza prática. Como reage o limpo de coração diante da sujeira que o rodeia? Na reação de Jesus, alcançaremos exemplo do caminho certo. Lembremos-nos que ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A limpeza de coração terá que surgir concomitantemente ao lado da compaixão, para que não se tenha pejorativo do termo. Limpos de coração que se isolam na torre de cristal do egoísmo mostram que ainda estão numa encruzilhada sem troca, numa encruzilhada perigosa. Antes terão que alcançar os benefícios de outra bem-aventurança do sermão feito por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7, palavras de Jesus. Quem bate no peito
e se rejubila que já está salvo, olhando os pecadores do alto da sua torre de cristal, repleto de soberba, com menosprezo e censura, este vai dar com os burros na água. O Eclesiastes se manifesta com bastante clareza. Há justos e sábios, e as suas obras estão nas mãos de Deus. Contudo, não sabe o homem se é digno de amor ou de desgosto. Eclesiastes 9, versículo 1. Deus sabe de tudo. Eles não têm a mínima certeza. É a Bíblia quem publica esta verdade. Não somos nós que estamos inventando, meus caros. Por mais justo e sábio que se considere o homem, será temerário se considerar aprovado por Deus. É uma temeridade. Eu escutei dia desses certo pregador na televisão dizendo da sua certeza que iria para o céu. Quanta pretensão! Ele não está seguindo a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo mostrava-se inseguro. Quero ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição, diz Paulo. Não que já a tenha alcançado, mas eu prossigo no propósito de consegui-la. Filipenses 3, versículos 11 e 12, palavras de Paulo. Vejam que Paulo tinha certeza de que Deus é misericordioso, mas ele não sabia se estaria dentro daquela misericórdia, estaria dentro daquele momento exato em que Deus premia o vivente com a salvação. Ele se considerava duvidando daquilo, duvidoso daquela benesse. Coitadinhos destes que se julgam salvos, porque é uma pretensão levada pela soberba. Voltando à evolução dos espíritos, diremos que o portador de coração limpo se encontra bem avaliado na fila dos eleitos. Está bem avaliado. Mas será temeridade considerar-se salvo. Da mesma forma do desabafo de Paulo, ele deve prosseguir na luta, procurando agradar, procurando se melhorar. Mas será prudente tomar cautelas. Limpeza e perfeição quase se confundem no mesmo patamar. A limpeza interior é o penúltimo degrau de acesso ao status de espírito perfeito. Assim como a perfeição é o último degrau para a eclosão de um Cristo planetário. Entre o espírito perfeito e o status do Cristo, só falta o derramamento de sangue. Lembrem as palavras de Apocalipse: o Cordeiro que foi imolado desde o princípio do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Aos que preferem leitura, nós oferecemos site com palestras escritas. Para quem deseja exposição ao vivo, temos este programa, as suas reprises, e o YouTube, dia e noite, à disposição de vocês. Em seguida, a continuação do tema. Não arrombe porta, use chave.
o Evangelho afirma algo desafiante. Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 48. A perfeição é a última fronteira que nos separa da imortalidade definitiva. Percebam que o Evangelho não diz: eu vos tornarei perfeitos. Não. O Evangelho diz: sede perfeitos. Transfere o ônus para nós, e não que Deus nos faça, por varinha de condão, nos transformar em perfeitos. Este sede perfeitos mostra que o vivente realizará o ato ele mesmo, estimulado, é claro, pelo seu Cristo interno e eterno. A proteção e o encorajamento vêm do alto, mas a decisão e a vontade de progredir são coisas do esforço humano. Do contrário, meus caros, nós seríamos robôs, sem o livre-arbítrio, sujeitos ao controle do operador. O robô faz o que o operador determina. O maquinista mexeria nos botões e o robô executaria a operação. O homem dependente sem vontade própria seria semelhante a estes bonecos eletrônicos com reações provocadas. Há 38 anos, meus caros, um homem enfermo, paralítico, se encontrava naquela piscina de Betesda, esperando por salvar-se daquela enfermidade. Diz o Evangelho que ele esperava que se movesse a água e por obra e graça de anjo ele fosse curado. Seu desejo era ser o primeiro a cair na água, porque o primeiro ficava livre de qualquer doença, conforme a tradição. Retardado pela paralisia, ele nunca conseguia realizar a façanha, porque outro mais lépido e rápido se adiantava e se jogava na água. Compadecido do ser humano desprovido de esperanças, Jesus lhe perguntou: tu queres ser curado? Percebam que até para realizar cura, Jesus pedia licença para não invadir o livre-arbítrio das pessoas. Aquele paralítico tinha inteira liberdade para decidir pela continuidade da enfermidade ou pela cura. Não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada, Senhor. Sempre alguém desce antes de mim. João 5, versículo 7. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o paralítico, com a cama nas costas, naquele dia de sábado, andou completamente curado. Levou a cama para casa, de tão forte que ficara de um instante para outro. Na mesma tarde, Jesus o reencontrou no pátio do templo. E aqui se encontra, meus amigos, a lição maior no que concerne ao nosso tema. Ele ainda comemorava a maravilhosa libertação da enfermidade quando o mestre lhe disse: perceba que já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. O episódio nos proporciona uma lição. Jesus não forçava ninguém a fazer algo contra a própria vontade. Ele perguntou ao paralítico se queria ser curado. E o livre-arbítrio não é violado nem mesmo para a cura. A segunda lição, meus amigos, esta eu quero que vocês prestem bem atenção. A doença voltaria
se ele retornasse ao mesmo pecado que ocasionara a paralisia. Isto prova que algumas doenças, meus amigos, são resultado de karma. É a lei do karma produzindo efeitos, conforme estabelece com bastante clareza o Apocalipse. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, morrerá pela espada. Apocalipse 13, versículo 10. Se o paralítico de Betesda voltasse a praticar a mesma transgressão que lhe ocasionara o mal, a doença lhe voltaria ainda com maior intensidade. Mesmo sendo Jesus quem operou a cura, a paralisia voltaria. Esta é outra lição, porque existem elementos por aí dizendo, nós curamos e a doença não volta. O próprio Jesus disse que voltaria a doença do paralítico, e esses grandes homens por aí dizem que o que eles fazem é irrevogável. Isto é a lei do karma, meus caros, exposta em Apocalipse e confirmada por Jesus no Evangelho. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. Sim, diz o João das Farinhas, mas existem pessoas que vivem prejudicando os outros e nada lhes acontece. Meu caro, se a Bíblia dissesse que a vida é uma única vida, a injustiça, neste caso, seria flagrante. Muita gente que pratica maldades envelheceria no bem bom, sem qualquer consequência. Aquela conversa com Nicodemos, Jesus disse, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Como alguém poderá ver o reino de Deus no curto espaço de uma única vida? A vida é uma bolha de sabão. Mesmo para quem vive 90 ou 100 anos, a vida é curta para que aprendamos todas as lições. Será preciso renascer algumas vezes para o aprendizado. Vejam que o Mestre não prometeu tarefas fáceis. Ele foi brusco e honesto para conosco. Se ao realizares tua oferta, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta sobre o altar. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois volta e realiza a oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24, palavras de Jesus. E o Mestre aponta as consequências para os rancorosos e violentos. Os rancorosos e violentos devem fazer uma pausa e meditar um pouco, porque eles estão enquadrados nas palavras do Evangelho que foram pronunciadas pelo nosso querido Mestre. Entra em acordo com o teu adversário enquanto caminhas ao lado dele, para que não te entregue e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26, palavras de Jesus. Isto aí é karma. Isto aí é consequência das discórdias, do desentendimento, desta malícia e maldade com que nós tratamos os nossos irmãos. Seria necessário muito mais do que 100 anos para que alguém compreendesse e praticasse essas coisas simples do reino de Deus. Vem sendo repetidas há 2000 anos e eu vejo
figuras importantes das próprias religiões transgredindo esses preceitos. Se não queres que Deus feche a porta e te aprisione no sofrimento, aprenda esta lição com diligência e com boa vontade. Cristão, meus caros, não pode ter inimigo. Se ele tiver inimigo, não é cristão. Aquele que não resgatar seus débitos nesta vida, retornará endividado na próxima e vai pagar a conta até o último centavo. Esta é a lei. É o que Jesus disse ao paralítico de Betesda: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. A porta da graça, pela misericórdia de Deus, pode ser aberta. A porta da graça, pela justiça de Deus, pode ser fechada. Cada um é livre para escolher entre o bem e o mal, usando a sua liberdade. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão. Terceiro bloco. Diz a Bíblia: se procederes mal, a tentação se esconderá atrás da porta para te levares ao engano. Gênesis 4, versículo 7. O tentador estará de olho em você. O tentador estará atrás da porta. O texto nos adverte que a transgressão abre caminho para o espírito maligno, para que ele se aproxime e te observe. Por detrás da tua porta, ele analisa tuas fraquezas e aguarda o momento propício para te derrubar. Qualquer vacilação e conhecerás o império desagradável de entidade das trevas interagindo em tua vida, o que não era agradável, não. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Não arrombe a porta, use chave. Ninguém lastime quando a porta se fechar na cara. Você de repente, a porta vem no teu nariz. No Velho Testamento da Bíblia Sagrada, os apelos do Altíssimo já insistiam pela modificação dos seres humanos. Naquele tempo já éramos convocados para mudar de vida. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti estas bênçãos. Serás abençoado nas cidades e nos campos. Bendito será o fruto do teu ventre, da tua terra e dos teus animais, e das crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Serás abençoado ao entrares na porta e ao saíres. Deuteronômio 28, versículos 1 a 6. Naqueles primórdios da civilização, Jeová já mantinha nas mãos a chave, se oferecendo para abrir a nossa porta. Mas a impenitência dos seres humanos nunca foi fácil de modificar. E por essa razão, até hoje nos encontramos nesse planeta de expiação e provas, exercitando projetos de vida, experimentando religiões e filosofias. Os profetas desceram como mensageiros de advertência. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Sua voz era forte e persuasiva.
Arrependei-vos, conclamava o Batista, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. E aquela voz continuava clamando no deserto: vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem nas mãos, para limpar sua eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível. Lucas 3, versículos 16 e 17. O fogo, meus amigos, é o sofrimento dos transgressores das leis. A palha é a consequência das transgressões. O fogo citado pelo Batista é o inferno do câncer, da AIDS, da violência, das tragédias, do desassossego, das balas perdidas que estão destruturando a nossa sociedade. Este fogo se tornou maneira única de queimar as nossas culpas. Vejam que o fogo queima as palhas, diz João Batista. Essas palhas são as nossas transgressões. O fogo chega e queima. O fogo é a purificação. O fogo é a mudança de vida. Faz com que o espírito mude de vida. Quando desprezamos o benefício do amor, o Pai Celestial não tem alternativa. Para vencer a rebeldia, o que ele tem que usar? Tem que usar a dor. Somente nos restou este batismo. E com ele vamos conviver até que o restante das palhas seja queimado. Isto, entretanto, depende de quem? Depende de nós. Ainda está em tempo de recorrermos ao caminho do arrependimento ou do amor, que constituem alternativas. São outros caminhos que igualmente salvam. Arrependei-vos, gritava João Batista no remanso bucólico do Jordão. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, exclama: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Não há o que dizer, não há o que pensar diferente. O Filho primogênito de Deus em todos os mundos é portador de poderes, e todas as bem-aventuranças do Sermão da Montanha lhe são inerentes. Existe algo transparente como água cristalina. Somente o Cristo tem chaves com grau de segurança total. Quando fecha, ninguém abre. Quando abre, ninguém fecha. Grandes organizações bancárias gostariam de possuir este tipo de autonomia para sossego dos seus dirigentes. Até hoje, porém, isto não tem sido possível. Por maiores cautelas e precauções adotadas, nenhum sistema resistiu ao assédio dos ladrões. Todas as cautelas humanas vêm se mostrando vulneráveis. A Bíblia já registrou esta deficiência há muitos séculos atrás. Se o Senhor não guardar a chave, em vão o vigilante fará sua ronda. Salmo 127, versículo 1. Quando os sofisticados sistemas eletrônicos de segurança falham, somos obrigados a concluir que somente Deus e o seu Cristo fecham para valer. E o salmista insiste na configuração da única segurança perfeita. Mais do que aos vigias noturnos, você deve depositar confiança no Senhor.
Salmo 130, versículos 7 e 8. Nesta altura, o Crispim dos Anjos se aproxima e se manifesta contrariado comigo. Getúlio, você recomenda em seu tema, use chave, e ao mesmo tempo revela que os cristos planetários são usuários exclusivos desta ferramenta. Brincadeira tem hora, Getúlio. Como usar chaves se elas foram sequestradas pelo Cristo? Caríssimo Crispim, se você aceita que os cristos planetários são exclusivos detentores das chaves dos céus, eles têm um molho de chave na mão, deveria saber da mesma forma que o nosso Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Raciocine comigo, Crispim. Se alguém se encontra ao meu lado e carrega a chave, esta chave não está fora do meu alcance. Se Jesus o Cristo prometeu nos acompanhar para sempre, com certeza não nos sonegará o recurso da chave. O certo, portanto, é nos aninharmos, colocando nossa vontade juntamente com a vontade do nosso Cristo, do nosso Deus, dentro das diretrizes do Evangelho. É claro que nenhum ser humano poderia ser legítimo proprietário destas chaves, de transcendental importância. Poderosas mãos garantem uso adequado. Entregues aleatoriamente para humanos, elas perderam sacralidade. A força delas se origina, meus amigos, da fonte que as utiliza. Você acha razoável, Crispim, que o operário arrisque carregar fio de alta tensão da direita para a esquerda desprotegido? Não fale em sequestro, portanto, pois suas palavras são sacrílegas, injustas e desrespeitosas para com o nosso Cristo. Quando o Pai Eterno reservou aos seus Cristos a tarefa de guardiões das chaves, sua secreta vontade era nos proteger, porque a chave contém aquela imantação, aquele magnetismo, aquela força que somente os Cristos estão capacitados, apetrechados para conviver com elas. Na proporção do crescimento do amor em nossos corações, crescerá também a proteção divina. Chave mágica fechará nossos corpos para todos os perigos. No amor não pode existir medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, o medroso não pode ser aperfeiçoado no amor. 1 João 4, versículo 18. Deus e o seu Cristo abrem e fecham todas as portas pela força do amor. E nesse amor, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam, às tardes e sextas-feiras, a partir das 17 horas. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016, abordaremos o tema Urgência pode ser atraso. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Não arrombe a porta, use chave. Carolina Grimaldi nos conta a história singela de sua infância.
ela perdeu a mãe, ainda criancinha, e só lhe restou o pai para orientá-la em todos aqueles anos. A amizade sólida os uniu e os naturais problemas de crescimento foram sendo superados. Não havia assunto proibido entre pai e filha. Franqueza absoluta reinava entre os dois. Adolescente tímida, pacientemente o pai lhe ensinou as vantagens do procedimento correto. Seja correta, minha filha, e você será feliz, dizia o pai. Papai sempre interrompia o que estivesse fazendo e escutava minhas histórias, por mais destrambelhadas que fossem, confessa Carolina. Aos 16 anos, ela pensou ter encontrado o homem de sua vida. Mantenha a conversação neutra, filha, aconselhou Jorge Grimaldi. Um relacionamento deve começar discreto. Não será aconselhável apressar-se. Eu segui sua recomendação, explicou a moça, e o mantinha informado do que acontecia no meu namoro. Sei que é fácil encontrar alguém, filha. Difícil é desatar os nós que não dão certo, porém. Por isso, cautela e paciência são fórmulas adequadas. Não apresse o passo, Carolina. Não esqueça que você ainda é jovem e terá inúmeras chances de ser feliz. Quando terminou a faculdade, aos 22 anos, Carolina Grimaldi arranjou emprego de professora numa cidade lá do norte de São Paulo. O grande problema seria ficar a 300 quilômetros longe do pai. Que fazer, porém? O emprego não estava fácil. Muitos dos seus alunos, entre 11 e 15 anos, eram viciados, que já haviam sido presos por furtos em lojas e eram viciados até mesmo em drogas. Papai ficou bastante abalado quando soube deste fato, mas eu o tranquilizei, disse Carolina. Estava na idade de enfrentar a vida. Tinha que arriscar e lutar para progredir. A moça aproveitava os feriados de fim de semana para visitar o pai. Quando se aproximava o término do período letivo, a coisa foi ficando difícil e Carolina teve que estender os horários. Começou a fazer horas suplementares para poder resolver todos os problemas que surgiam. Uma tarde, ela distraiu e extrapolou. Permaneceu além da conta, lidando com aqueles problemas de professora, preparando seus currículos, preparando, enfim, todo aquele aglomerado de serviços que fazem com que o ensino seja uma tarefa bastante pesada. Preocupada, ela percebeu, de repente, que as sombras da noite se adensavam. Olhou o relógio, passava das 19 horas. Ela apagou a luz e saiu correndo para o portão, mas com surpresa percebeu que o portão estava fechado. Alunos e professores já se encontravam há tempos em suas casas. Ela se surpreendeu sozinha, fechada naquele prédio enorme. E agora, pensou,
Mas eu não posso entrar em pânico, disse a moça para consigo mesma. Depois de longa busca nos fundos do terreno, ela finalmente deparou um velho portão que lhe permitia arrancar um pouco da terra e atravessar para o lado da rua por baixo daquele portão. Quando aliviada se sentiu fora dos muros, Carolina ouviu vozes. 8 rapazes se aproximavam numa rua no fundo do colégio, que era uma rua deserta. Ela já sabia que entre eles se formavam gangues, verdadeiras ciladas poderiam acontecer. Carolina ouviu vozes. Escapara de um perigo e logo em seguida enfrentava outro. E agora? Ela é uma gracinha, exclamou um deles. Vamos pegá-la, gente. O que é que vocês estão esperando? Apressando o passo, ela abriu a bolsa para pegar a chave do carro. O chaveiro não se encontrava lá dentro da bolsa, porém. Carolina, desesperada, com o coração batendo descompassado, gritou: ajude-me, meu Deus, que eu não sei o que fazer. Então os seus dedos sentiram, lá no fundo da bolsa, uma chave solta. Um exemplar de chave. Ela correu na direção do carro estacionado na esquina, lá nos fundos do colégio. A pressa era tanta que ela nem questionou aquela chave misteriosa. Como apareceu uma chave no fundo da bolsa? Não sabia de onde viera, mas valia a pena arriscar. Quando atingiu o veículo, trêmula, tentou a operação salvadora. Colocou a chave na fechadura do carro e a porta se abriu no exato momento em que os rapazes estavam bem perto do carro. Carolina deu a partida e o carro passou pelo meio dos agressores. E ela deu aquele suspiro de alívio por ter se safado daquele perigo. O chaveiro com a chave do carro foi encontrado na terra, debaixo daquele velho portão onde Carolina se arrastara para se afastar dali. O mistério continuava, porém. Com que chave Carolina Grimaldi abrira o carro e dera a partida? Quando ela retornou ao seu apartamento, o telefone estava tocando. Era seu pai. E ele disse apressado: na sua última visita eu mandei fazer cópia de chave para seu carro, filha. Você a encontrará no fundo da bolsa. Estranho pressentimento me sugeriu que assim procedesse, porque dia destes você poderá precisar desta chave. No atropelo da despedida, eu acabei esquecendo de te avisar desta nova chave que eu fiz. Carolina Grimaldi tremeu das bases. Coisas assim só acontecem pela força do amor que trazem Deus para o mundo dos homens. Se lhe fosse possível naquele instante, Carolina voaria pela distância que a separava do pai. Ela teria voado para depositar um beijo em seu rosto envelhecido. Sim, papai, ela conseguiu dizer e rematou, ofegante, totalmente entregue à gratidão por aquele velho amoroso. Muito obrigado, papai. Aquele papai abençoado bem merecia o seu afeto e carinho. Foi o amor daquele pai que abrira aquela porta.
Foram o amor daquele pai que fechara a porta do carro. Foram o amor daquele pai que fizera o carro funcionar, apesar das suas mãos trêmulas de medo. Em momentos de aflição, meus caros, o humano e o divino dão-se as mãos. O papai da terra e o papai dos céus movimentaram as mesmas forças abençoadas que salvaram a vida daquela moça. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, meus amigos, como já anunciamos, dia 2 de setembro de 2016, urgência pode ser atraso, será o tema. E aqui só resta agradecer a vocês por esta maravilhosa presença, pela solidariedade e pedir a Deus que derrame todas as bênçãos sobre todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Bênçãos de tranquilidade, bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria, de harmonia, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.